Você precisa descobrir o que você faz melhor do que os outros e manda ver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast. E nessa segunda temporada fazendo reflexões acerca de filmes, documentários, minisséries, séries, peças de conteúdo que de alguma forma nos auxiliam na nossa jornada de autoconhecimento, expansão da consciência, na busca de nós nos transformarmos em versões melhores de nós mesmos a cada dia. E é isso que a gente faz aqui nesse podcast. Antes da gente iniciar o episódio de hoje, um pequeno recado. Eu já dei o recado lá pra galera no Instagram, lá no Stories, pra quem acompanha, mas pra quem aqui escuta ou assiste o podcast, aí vai também. Galera, a gente vai sofrer uma alteração no formato do podcast em relação ao número de episódios que vão ao ar por semana. Infelizmente, a gente vai ter que fazer uma adequação por uma questão de braço mesmo. Existem outros projetos da Yellow Black que estão, assim, eles estavam numa fase inicial de planejamento e agora eles entraram numa segunda etapa do projeto, do processo, que é uma parte mais intensa de gravação de aulas, edição, subir conteúdo para a área de membros. E assim que isso tudo tiver finalizado, vai entrar uma parte maior de contato com alunos, de suporte, e isso vai demandar um tempo maior. Então, agora que esses projetos vão entrar efetivamente no ar aí dentro das próximas semanas, a gente vinha numa crescente de planejamento nos últimos tempos, uma crescente forte de planejamento, obviamente, e execução, porque eu precisei de alterar um monte de coisa para poder rodar o projeto num novo formato. Então, plataforma de área de membros, plataforma de páginas, enfim. Quem trabalha com marketing digital entende o que eu tô falando, e ainda mais num momento onde a empresa é One Girl Army, né? Então eu ainda tô num formato que basicamente eu que faço praticamente todas as coisas que rodam na Yellow Black. Então, por uma questão de braço mesmo, a gente vai ter que fazer essa adequação. Eu não sei por quanto tempo. Renata, mas os episódios um dia vão voltar a ser diários. Esse é o meu objetivo. Isso é o que eu realmente quero, porque eu amo fazer o podcast. Eu amo esse tipo de mídia. Eu amo compartilhar da forma como a gente vem compartilhando aqui todos os dias, mas realmente não dá. É uma escolha que precisa ser feita neste momento. Então, como que vai ser o novo formato do podcast a partir dessa semana? Vamos ter um episódio por semana, sempre vindo ao ar na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, às 7h15 da manhã, vai ter um episódio novo do podcast Papo Cabeça, sempre com uma peça de conteúdo que vai nortear as nossas reflexões, mas continuaremos diariamente com as nossas dicas de inglês lá no canal do Telegram, no perfil do Insta. Então tudo continuará como estava sendo em relação ao conteúdo do inglês, em relação às pequenas reflexões que a gente faz lá dentro do canal do Telegram. E aqui no podcast a gente aprofunda e tem um conteúdo um pouco mais profundo uma vez por semana. Combinado, galera? Então, eu espero que vocês entendam, quem está acompanhando a jornada. Eu espero que a gente continue junto e, assim que possível, não vou prometer data, porque eu não quero. Acho que quando a gente combina, tem que ser cumprido. Então, eu não vou prometer uma data, mas a ideia, sim, é que o podcast volte a ter uma periodicidade diária, né? Que ele vá ao ar todos os dias. Mas, infelizmente, agora vai precisar ser nesse novo formato. Então, vamos lá. Vamos começar o episódio de hoje, dessa semana, que a gente vai falar sobre o filme Project Power, que não teve tradução na Netflix aqui no português, ele ficou só Power, tirou o Project e ele ficou Power, que é um filme muito massa. Tinha feito uma pesquisa lá no meu Instagram e sim, vocês me responderam que gostam de filmes de ação misturado com ficção científica. Já fizemos isso aqui com The Old Guard recentemente e agora a gente vem com Project Power, que a gente consegue também fazer muitas reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa busca. E eu trouxe aqui hoje que, na verdade, agora dentro aqui do podcast a gente vai fazer assim, cara, qual que foi a grande lição ou as grandes lições que nós podemos tirar das peças de conteúdo que a gente assiste, certo? E aí vamos pegar aqui a grande lição e a grande reflexão dessa semana, deste filme,
que é o seguinte, é uma fala onde o Art tá conversando com a Robin, e a Robin tá cuidando, na verdade, do ferimento do Art, né? E aí, depois que ele termina, eles estão ali naquele local que é o local de trabalho da mãe da Robin, eles estão ali conversando, e o Art fala o seguinte: quando eu estava no exército, eu fazia bem o que eu sabia fazer. E o que o sistema fez? Se aproveitou de mim. Porque a gente sabe da história do filme, né, que o Art ele foi testado, existia essa droga, né, que era testada nas pessoas lá do exército, e eles faziam diversas análises para ir ali entendendo como que era a atuação da droga no corpo. E o Art ele mostrou, né, o organismo dele mostrou algo completamente diferente. Por quê? Porque a droga, ela tem um padrão de atuação diferente em cada organismo. Cada um vai ter os seus 5 minutos de superpoder. E isso muda de material genético para material genético. Então, cada pessoa que tem contato com aquela substância, com aquela droga, vai apresentar uma reação diferente. Essa é a trama do filme, essa é a história do filme. E a forma como a droga agiu no corpo do Art intrigou muito as pessoas, então ele começou a ser um objeto de estudo e tal, e aí não só ele, como a filha também, e ali começa a se desenrolar todo um contexto que a gente vai entendendo ao longo da história do filme, né? E aí continuamos tendo spoiler aqui nesse podcast. Importante deixar isso bem frisado pra gente não ter problema, ninguém ficar chateado comigo, né? Que é importante você acompanhar lá no Instagram, @Renata Simões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Você acompanha lá, toda quarta-feira, divulgo, vai continuar tudo do mesmo jeito, tá, gente? Toda quarta-feira lá, a gente divulga a peça de conteúdo da próxima semana. E aí, você chega aqui, você já assistiu, que a gente consegue trocar uma ideia sem ninguém passar raiva comigo. E aí, ao longo da trama do filme, a gente vai entendendo isso, né? Então, o Art, ele teve esse momento do exército e depois, possivelmente, isso aí que a filha dele herdou dos genes dele e que ela também apresentava uma reação diferente à droga e ela também virou um objeto de estudo, obviamente. Né? E aí, então ele fala, eu era muito bom no que eu fazia e eu me dediquei muito. E o que eu recebi em troca? O sistema se aproveitou de mim. Mas agora eu sei que devo me aproveitar dele mais do que ele se aproveitou de mim. Então, isso é falas do Art. Agora eu sei que eu devo me aproveitar do sistema mais do que ele se aproveitou de mim. E aqui vem o nosso principal ponto de reflexão, quando ele vira para Robin e fala o seguinte: e é o que você precisa fazer. Você é jovem, negra, mulher. O sistema foi projetado para destruir você. Essa fala do Art para Robin. Você é jovem, negra e mulher. O sistema foi projetado para destruir você. Você precisa descobrir o que você faz melhor do que os outros e manda ver. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai deixar a sua marca no mundo? E aí a Robin responde, né? Eu faço rap. Então, cara, essa é uma das grandes reflexões que ficam pra gente quando o Art faz essa pergunta, se é que você já se fez essa pergunta. E se você ainda não se fez essa pergunta, cara, se faça essa pergunta. Se pergunte isso. Qual é a minha marca no mundo? O que eu faço de diferente que é só meu? Que é o meu mecanismo, a minha expressão, a minha assinatura aqui neste plano, a minha assinatura aqui neste mundo. E aí, quando eu tava refletindo sobre isso, é claro, não tem como a gente não entrar dentro de propósito de vida, de missão, né? Do que eu tô fazendo aqui, qual que é o meu grande propósito nessa existência. E como eu sempre gosto de fazer as minhas buscas dentro de livros, dentro de bibliografias mais espiritualistas, quando eu me vejo intrigada, querendo entender melhor uma determinada questão, um determinado assunto, tem algumas fontes que eu gosto de buscar, né? Alguns autores, algumas fontes de onde eu gosto de beber. E uma das que eu sempre comento com vocês aqui é uma obra chamada Livro dos Espíritos, né, que foi uma obra compilada e organizada pelo Allan Kardec,
E eu encontro muitas respostas nessa obra até hoje, né? Desde muito nova, desde lá dos meus 20 e poucos anos, quando eu iniciei nessa busca, nessa trajetória mais espiritual, me desprendendo um pouco de religiões, né? De padrões ligados a dogmas religiosos e mergulhando mais em questões ligadas à espiritualidade, eu encontrei muitas respostas dentro dessa bibliografia, dentro desses livros, através, obviamente, do Chico Xavier e de muitas outras obras que são também psicografadas. E aí no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é muito interessante, que foi feita para a espiritualidade, que é a pergunta 573, que fala o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Cada pessoa que tá aqui tem uma missão? Cara, será que todo mundo que tá aqui para fazer alguma coisa? Sério, somos mais de 8 bilhões, né, de habitantes neste planeta, dividindo esta morada. Todos esses espíritos encarnados aqui na Terra têm a sua missão, têm o seu propósito. E em que consiste essa missão, né, dos espíritos encarnados? E aí vem a resposta trazida pela espiritualidade para trazer luz para a nossa vida, para ir descortinando, né, a camada de fumaça, de névoa, de neblina que fica na nossa frente, para a gente conseguir entender algumas coisas. E essa é a resposta da espiritualidade para nós, humanidade. O objetivo, né, a missão dos espíritos encarnados é instruir os homens, ajudar no seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, assim como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil de alguma forma. Cada um tem a sua missão neste mundo e cada um pode ser útil de alguma forma. Então, quando a gente pega o filme, em diversos momentos, em diversas falas, né, inclusive tem um momento que a Robin e o Art estão conversando também, e que ela pergunta para ele: e aí, qual é o seu superpoder? Né, claro que aqui dentro do filme a gente vai ter toda uma linguagem metafórica, né, a gente está falando, né, de uma droga que vai reagir diferente dentro de cada organismo, e a pessoa se transforma ali em alguém que tem superpoderes, que é a ideia, a trama do filme. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente tira da linguagem figurada, tira dessa grande metáfora e tenta fazer um paralelo com a nossa vida, com a nossa jornada de encarnação aqui na Terra, né, com o nosso caminho, com a nossa trajetória de evolução, de progresso espiritual, é exatamente isso que acontece. Cada um de nós carrega o seu superpoder, né? Cada um de nós veio com uma missão aqui neste plano. E assim como a espiritualidade nos responde, né, e nos traz esse conhecimento, esse esclarecimento, cada um tem a sua missão neste plano e cada um pode ser útil de alguma forma. E qual é a marca que você quer deixar no mundo com esse algo especial que você tem, que você carrega e que é só seu? Quando você aprende a se conectar com isso, quando você aprende a se conectar com o seu superpoder e você vai entendendo a marca que você quer deixar aqui no mundo através da sua habilidade única, a gente vai se conectando com a nossa missão. No fundo, cara, quando a gente escuta, né, as pessoas falando, e que bom, né, mais uma vez, a gente conversa pra caramba sobre isso aqui no podcast, tem gente que fala assim, agora virou modinha esse negócio de falar de propósito, de missão de vida. A minha vibe é, cara, que bom que tá cheio de gente falando de missão de vida, de propósito. Que bom que esse é um dos assuntos que entrou nos trends, né? Que bom falar sobre isso, que bom falar sobre propósito, sobre missão de vida, sobre trajetória. Que bom, eu acho isso, que bom. E aí, quando a gente para poder pensar nessas coisas, missão de vida, propósito, isso vai sendo mostrado pra gente aos poucos. Quanto mais
nós conseguimos nos aprofundar na nossa conexão espiritual, quanto mais nós conseguimos tirar as cascas, os envoltórios que a gente vai construindo, as armaduras que a gente vai colocando ao longo da vida, quanto mais a gente consegue eliminando isso, tirando isso do nosso caminho, mais a gente consegue se aproximar da nossa essência. E quando a gente aproxima da essência, parece que a gente vai escutando, sabe? Uma voz que tá lá no fundo, uma voz que vem lá de dentro e que vai falando pra gente, pouco a pouco, vai mostrando o caminho pra gente do que de fato a gente veio fazer aqui. Se você ainda não consegue ouvir essa voz nem de longe, cara, começa a se conectar mais com você. Começa a buscar mais. Meditação, pra mim, é um dos maiores caminhos, assim, que você consegue hoje. Você consegue começar a fazer hoje. Aí, na sua casa, você pode começar com 5 minutos por dia, que vai iniciar um processo lindo, mágico, incrível de conexão de você com você mesmo, de você com a sua essência. Depois você vai entrando na busca, na jornada, na caminhada de todas as ferramentas que existem hoje em dia de autoconhecimento, né? Para que você consiga se entender melhor, entender o seu mundo. A gente conversa e vamos continuar conversando sobre muitas dessas ferramentas, sobre muitos desses processos e dessas possibilidades aqui nos episódios do podcast. E, cara, quanto mais você buscar, sabe, uma ferramenta nova, um processo novo. Infelizmente, agora a gente não tá podendo participar de treinamentos presenciais, de imersões, mas assim que possível, né, se envolva com isso, com treinamentos presenciais, com imersões. O que tá ao seu alcance hoje? Filmes, livros, vídeos, palestras online no YouTube, TED Talks, podcasts, pessoas que compartilhem conhecimento ligado ao autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência. Quanto mais você se conectar com essas fontes, mais respostas você vai encontrando pelo caminho. E quanto mais respostas você for encontrando pelo caminho, mais você vai conseguindo fazer essa conexão. Quando essa conexão estiver muito, muito forte, você vai conseguir captar, você vai conseguir entender. E isso vai vir naturalmente. Vai ser de um dia para o outro? Não. Você não vai comprar um treinamento, você não vai investir em um curso, em um treinamento e vai descobrir, esse aqui é o meu superpoder. Mas você vai chegar mais perto da sua resposta, né? Você vai cada vez chegando mais perto da sua resposta. Certo, galera? Então, cara, é um filme que faz a gente pensar sobre muita coisa. É um filme que faz a gente pensar sobre, primeiro, os nossos superpoderes, cada um tem o seu. Faz a gente pensar sobre o grande mecanismo, o grande jogo de interesses que a humanidade foi construindo ao longo do tempo. A gente consegue perceber isso no filme também. Existe isso, né? Existe isso na trama de como que é o jogo de poder, como que é o jogo de poder das pessoas que querem dominar, né? Que querem que o poder esteja sempre concentrado na mão de poucos. Sendo que, não sei se você já despertou para isso, o poder, o verdadeiro poder, ele não está na mão de outras pessoas. Por mais que possam, às vezes, tentar colocar na nossa cabeça, o poder do mundo está na mão de poucos. Não tá. O poder do mundo está na sua mão. O poder do mundo está na minha mão. E exatamente quando o Art tem essa conversa com a Robin, que ele fala o seguinte: agora eu descobri que eu posso usar o sistema. Eu descobri que eu posso usar o sistema para poder fazer o que eu quiser, para levar a minha mensagem, para deixar a minha marca. Então o poder está dentro de nós. Nunca deixe ninguém te convencer que o poder está na mão de outras pessoas. O poder está dentro de nós. Então a gente consegue entender isso, os nossos superpoderes, os jogos de interesse que existem dentro da nossa sociedade, as pessoas que tentam manipular, né, por dinheiro, por querer controlar como que esse jogo acontece. As pessoas que estão à frente das grandes instituições que fazem parte da sociedade, será que elas são confiáveis mesmo? Será que elas não são? Né? E quando a gente vai começando a perceber isso, então é aquele momento do filme quando o Frank percebe que, putz, cara, os maiores chefes da corporação lá da polícia, na verdade, estão envolvidos com esse projeto, né? Estão ali de alguma forma fazendo parte do projeto. Então, quem você acha que está de um lado, na verdade, está do outro. E na vida da gente, muitas vezes, a gente vai percebendo essas coisas também, né? Então, fazer todos esses paralelos, fazer todos esses links, com certeza nos ajuda muito, ajuda a clarear muita coisa para nossa própria vida, para nossa própria jornada. Certo, galera? Então é isso. Filmaço, eu gostei.
Então, tem outro negócio também, quando a gente vai ver crítica na internet, né, a galera começa a falar um monte de mas deixou a desejar nisso, o filme deixou a desejar naquilo, porque o roteiro isso, porque, eu gostei da história do filme, eu gostei das cenas de ação, eu gostei da trama, e em muitos momentos eu achei que o filme teve essa capacidade de me conduzir em caminhos de reflexão, como essa que a gente fez aqui hoje. Eu espero que você tenha curtido a indicação também. E se você ainda nunca parou para pensar no seu superpoder e na marca que você quer deixar no mundo, para pensar nisso, faz as suas reflexões. A gente se encontra lá no Instagram, @RenatoSimões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto, no canal do Telegram. A gente vai estar lá todos os dias com pequenas reflexões e com as dicas de inglês. E a gente se vê na próxima semana em mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Grande abraço, galera. Boa segunda-feira pra todo mundo. Que vocês tenham uma semana incrível pela frente. E a gente se encontra. Tchau.